objetivo da nossa aula de hoje, do tema, é discorrer um pouquinho sobre a parafunção bruxismo, tá? Eu tive a oportunidade lá na minha especialização em 92 e também com o Dr. Milton Miranda no mestrado, discorrer bastante esse tema, que é um tema bem amplo, né? Talvez em uma hora a gente não consiga falar tudo sobre o tema, mas a nossa ideia é comentar um pouquinho como controlar isso no dia a dia do consultório, tá? Então vamos lá. Nós sabemos que uma série de parafunções acometem o sistema estomatognático e eu costumo dizer assim, um dos maiores inimigos do dentista é exatamente essa parafunção, o bruxismo, né? Que é uma doença, é um hábito que vai além do hábito funcional, né? O sistema estomatognático não necessita desse hábito para sobreviver, então por isso que é uma parafunção, vai além da função, correto? E nós sabemos também que é um dos hábitos mais deletérios ao sistema estomatognático. É um dos eventos que o sistema estomatognático tem mais dificuldade de se adaptar. Então, nós sabemos que várias patologias acometem o sistema mastigatório e, a partir do momento que esses eventos excedem o limiar de tolerância fisiológico do sistema mastigatório, um dos componentes do sistema vai entrar em fadiga, que não necessariamente é o dente. Então, a gente vai comentar com vocês aqui vários tópicos, né, sobre etiologia, definição, controle, mas principalmente que vocês aprendam a diagnosticar precocemente. Não espere quebrar o dente, quebrar a restauração de amálgama, quebrar a prótese, rachar a dentadura, perder o implante, certo? Então, assim, nós dizemos que vários fatores de risco interferem com o sucesso dos nossos trabalhos. Eu diria para vocês que o bruxismo, juntamente com o fumo, a nicotina, talvez sejam os fatores de risco mais graves que acometem os nossos tratamentos odontológicos e que acometem os dentes e o sistema estomatognático dos nossos pacientes. Então, vejam bem, o sistema estomatognático ele é composto basicamente de 5 elementos. Ele é composto de dente, ele é composto de periodonto, osso e ligamentos, de músculo e de ATM. Então, não necessariamente o bruxismo acomete só o dente do paciente. Eu brinco com os alunos na sala de aula que fazer diagnóstico de bruxismo por dente desgastado, a Manuela, minha filha, que hoje está com 13 anos, quando tinha 5 anos, ela já sabia fazer. Então, não basta ao dentista diagnosticar a parafunção bruxismo apenas quando o dente do paciente está gasto. Existem outros sinais e sintomas que geram um sinal de alerta para que nós possamos orientar o nosso cliente. Então, coloque uma coisa na cabeça de vocês. Bruxismo não tem cura, mas tem controle. Então, nós temos que diagnosticar precocemente essa parafunção e avisar o nosso paciente no planejamento que ele tem essa doença, que ele tem esse hábito, que ele tem essa parafunção e que nós vamos manejar o tratamento de maneira diferente e a gente vai manejar o pós-venda de maneira diferente. Beleza? Então, a gente já faz um sinal de alerta ao paciente das possíveis intercorrências que ele pode submeter se não tiver um controle efetivo dessa parafunção. Então, quando a gente faz isso precocemente no planejamento, isso é planejamento. E quando a gente fala para o paciente que ele tem bruxismo depois do trabalho pronto, quando quebrou um dente, isso é desculpa. Certo? Então, assim, eu vou ensinar para vocês qual que é o protocolo de trabalho do paciente que tem parafunção bruxismo, correto? Então, vamos lá, um pouquinho da minha formação, para quem não me conhece, tá? Eu sou sou protesista, né? Sou reabilitador, e como qualquer outro profissional dentista que atua no sistema estomatognático, nós temos que aprender a controlar essa parafunção bruxismo, e não só a parafunção bruxismo, outras. Hoje a gente vai falar da parafunção bruxismo. Então, qual que é a origem da palavra bruxismo, né?
Então, a palavra bruxismo vem do grego brishin odontes, né? Que significa ranger dos dentes, certo? Mas nós vamos ver nas definições que hoje diagnosticar bruxismo só por ranger dos dentes não é o suficiente. Nós temos também o apertamento dos dentes e o batimento de dentes, que algumas patologias desenvolvem isso no paciente. Então, todos os tipos de bruxismo, seja ele de rangimento, de batimento ou de raspagem de dentes, eles trazem uma série de sinais e sintomas no sistema estomatognático que nós, dentistas, devemos aprender a diagnosticar. Então, existe na literatura uma série de definições para bruxismo. Nós que somos clínicos, basta que você saiba uma ou duas. Mais importante do que as definições é aprender a fazer o diagnóstico e controlar, correto? Então, uma das definições, que é do Paiva, de 97, é muito simples. Apertar ou ranger os dentes com propósito não funcionais. Então, uma definição bem objetiva e bem profunda. Então, toda vez que nós apertamos ou rangimos os dentes, certo? Não é por motivos funcionais, correto? Porque nós sabemos que nos hábitos funcionais nós vamos ter apenas toque incêntrica, né, em habitual, para que nós possamos finalizar o ciclo mastigatório e depois deglutir. Então, nós só temos toque dental no quarto estágio, no finalzinho do ciclo mastigatório e quando a gente vai engolir. É muito difícil você beber água e engolir essa água sem encostar os dedos. Então, isso é funcional. Ok? Então, uma definição bem simples, mas bem realista, né? Uma outra definição fala assim, ó, é o contato estático ou dinâmico, estático, apertamento, ou dinâmico, rangimento da oclusão dos dentes, em momentos que eles não estão durante as funções normais. É uma definição do Drum, de 1962. E o Arnold falou em 81 que é um hábito geralmente inconsciente. Mas nós sabemos que hoje nós temos uma classificação um pouquinho diferente do bruxismo. Nós temos bruxismo do sono, que é inconsciente, e bruxismo da vigília, que o paciente tem que aprender a trazer para o consciente. Ele tem que se policiar do apertamento diário. É muito comum, quando você está dando orçamento para o paciente, ele está nervoso, você percebe uma masseter pulando. Então, aquele é bruxismo da vigília. E o bruxismo da vigília, ele tem que trazer para o consciente e ele controlar, senão ele tem que usar a placa durante o dia também. Correto? Então, qual que é o histórico do bruxismo, né? Então, existem relatos, né, de 1907, uma publicação, né, que se chamou La Bruxomanie, né, que era a bruxomania, né, que foi publicado por Mary Pietix, né, que ele falou que o bruxismo era uma mania, né, que do grego a mania, que na realidade é uma doença mental, é uma patologia desencadeada pelo sistema nervoso central, correto? De 1901 até 1928, surgiram várias denominações, várias terminologias para o bruxismo e vários estudos para tentar diagnosticar, saber as causas e como tratar. Uma delas, né, foi dada em 1901 já, por Caroli, que ficou conhecido como o efeito Caroli 1. Né? E a partir daí, vários profissionais tentaram replicar. E aí veio outras publicações, né, de Tischler em 1928, que era neurose, ele classificou como neurose de hábito oclusal. O Ramphshire e Ash, mais recentemente, em 84, ele classificou como um hábito oral neurótico. Quer dizer, existe uma unanimidade na literatura mundial falando que o bruxismo era um problema psicossocial neurótico desencadeado pelo sistema nervoso central. Né? E o Froman, né, ele foi o primeiro que deu essa nomenclatura bruxismo, né, que é o Brishen Odontes, uma tradição de bruxismo. Tá? Então, só alguns relatos históricos, né? Mas em Mateus, né, tem uma citação bíblica que fala ali: haverá choro e ranger de dentes.
Mas relatos históricos falam que a primeira publicação na literatura odontológica sobre o bruxismo data de 1860, né? E a partir de 1901, com o Caroli, né, que começou a se introduzir a maioria dos conceitos existentes hoje, né? Então vamos lá. Em termos de epidemiologia, existem assim, vários relatos na literatura falando sobre a prevalência do bruxismo na população mundial e assim, estudos que variam desde 8 a 10% da população mundial até 80% da população. Então, alguns estudos falam que 80% da população mundial tem ou vai ter bruxismo. Correto? Então, se a gente partir desse princípio, de 8 a cada 10 pacientes que vai no seu consultório, tem bruxismo em determinada fase da vida. Então, qual que é a medida, qual que é o protocolo que nós, dentistas, devemos tomar, que eu aprendi lá na minha pós, na USP, em Bauru, e no meu mestrado? Colocou o implante no paciente, placa nele. Fez prótese no paciente, placa nele. Reabilitou o paciente total com implante, sem implante, reabilitação, placa no paciente. Na dúvida, placa no paciente. Agora, não adianta simplesmente você entregar um aparelho para o paciente. Ele vai usar uns dias e vai parar. Você tem que, né, no pós-venda, tá orientando ele, mandando e-mail, mandando mensagem por WhatsApp da necessidade de usar a placa. Você sabe quando que o seu paciente vai usar a placa? Quando você mexer no bolso dele. Entendeu? Então, qual que é o protocolo? Você tem que usar a placa. Aí o paciente pergunta assim, por quanto tempo? Você fala pro resto da vida. Você entendeu? Então a gente tem que entender o seguinte, ó. O bruxismo é uma patologia igual ao alcoolismo, não tem cura. Igual uma cardiopatia, igual diabetes, igual uma série de patologias que não tem cura. Então, para que você toma o remédio? O remédio a gente toma não é para curar, é para controlar, para manter em níveis aceitáveis de qualidade de vida e de função. Para que você toma um remédio para pressão alta? Para que você toma um remédio para diabetes? Para que você toma um remédio? Você entendeu? Então, a placa é o remédio que ele vai usar para o resto da vida. Eu conheci um professor meu que o paciente falava para ele assim, mas doutor, eu vou ter que usar essa placa para o resto da vida? Ele falava assim, não, você para de usar um dia antes de morrer. Quer dizer, então ninguém ia querer parar de usar a placa, né? Então, assim, o mais difícil não é fazer o diagnóstico, o mais difícil é conscientizar o seu paciente da necessidade de usar a placa. Maravilha? Existem outras maneiras de controle de bruxismo? Existem. A gente vai comentar com vocês mais à frente. Então, em termos de epidemiologia, ó, alguns autores classificam o bruxismo como PEDs. O que é PED? São patologias de perda de estrutura dental, né? PED, perda de estrutura dental de origem não cariosa. Então, nós temos o bruxismo, que causa no dente a atrição, desgaste por atrição, mas nós sabemos que nós temos outras patologias que causam perda de estrutura dental de origem não cariosa, como a bifração, que provavelmente é um apertamento, correto? Nós temos a erosão, que é a erosão ácida provocada por ácida, e a abrasão, que é uma outra perda dentária causada por um objeto, por escova, por piercing, por instrumento de sopro, por unicofagia, hábito de roer unha. Então, nós, dentistas, temos que fazer o diagnóstico diferencial dessas PEDs, dessas lesões de perda de estrutura dental de origem não cariosa. Por quê? Porque, de acordo com a classificação, de acordo com a origem, eu vou elaborar uma estratégia de tratamento. Você entendeu? Não adianta você pegar um paciente com atrição, erosão ácida e fazer só a placa para ele. Se você não controlar o ácido, você não vai controlar a PED. Então, o bruxismo é apenas uma das PEDs, né? Uma das patologias que causam uma PED. Tá? Então, o que o bruxismo faz no dente? Ele causa uma PED que se chama atrição. Ele causa uma perda de estrutura dental de origem não cariosa, que é classificada por atrição, que é um desgaste no dente provocado por outro dente. Como que eu faço o diagnóstico diferencial? Muito simples, é uma faceta de desgaste que você vai encaixar certinho outro dente. Eu vou mostrar uma foto lá no final. Tá?
O Oxford e outros autores, em 81 e 57, falou que era um distúrbio de ocorrência comum. O Nedler, em 57, observou em todas as faixas etárias, e nós percebemos isso no consultório, tanto é que tem criança, Então, a prevalência maior dele é em torno ali de 18 até 40 e alguma coisa de anos, que é as fases mais estressantes das nossas vidas, tá? Alguns outros autores falou que tem uma prevalência muito semelhante em ambos os sexos. Então, são dados extremamente importantes para o nosso consultório, tá? Então, nós percebemos essa prevalência do bruxismo em populações no mundo todo, mas a gente percebe que em metrópoles e em locais mais estressantes, a prevalência do bruxismo é maior, né? Os estudos variam essa prevalência de 5% a 90% da população. Alguns autores dizem que nas prevalências baixas é porque os estudos foram mal feitos. Tá? Então, quando estava na USP de Bauru e quando estava lá na São Leopoldo Mandique fazendo mestrado, os estudos mais clássicos falam que a prevalência chega a 80% quando tem estudos bem feitos, né? Por quê? Porque existem resultados divergentes, porque existem metodologias de pesquisa diferentes, né? Existem estudos de eletromiografia e simplesmente questionários anamnéticos que o paciente, às vezes, nem você tem o bruxismo? Não, ele não sabe o que é o bruxismo, né? Mas os estudos recentes falam que 80% em jovens até 17 anos, 81% em crianças e com a fase adulta diminui um pouco. Correto? O que nós sabemos no dia a dia do nosso consultório, hoje, né? Vocês vão ver lá a origem, a etiologia do bruxismo. Ele tem duas causas principais que a gente encontra na maioria das patologias. Um fator predisponente, que eu vou comentar com vocês, e um fator desencadeante. Tá? O fator desencadeante é o estresse. Então, nessa fase que nós estamos vivendo, eu estou atendendo, em média, 1 a 2 pacientes, tem dia 3, 4 pacientes com o dente quebrado no consultório. E como é que o paciente quebra o dente? Todos, né? Molhando miolo de pão puma no leite e comendo. É assim que eu quebro o dente. Será que é só no meu consultório? Classificação, né? Então, como eu falei para vocês, nós temos o bruxismo cêntrico, né, que é o bruxismo de apertamento. Nós temos o bruxismo excêntrico, que é de rangimento. E nós temos o bruxismo de batimento de dentes. Gente, eu tenho que fazer esse diagnóstico, correto? E entender a patologia que acomete. Por exemplo, o paciente pode ter uma bifração que antigamente era de causa idiopática, de origem desconhecida, que hoje você pode suspeitar de bruxismo cêntrico, de apertamento. Então, viu a bifração, suspeita de bruxismo, de apertamento. Viu desgaste por atrição, né? Desgaste por atrição, suspeita de bruxismo por rangimento. E tem algumas patologias, como Alzheimer e mal de Parkinson, que desenvolvem nos pacientes o batimento de dentes. Todos eles são extremamente deletérios, são eventos que o sistema estomatognático tem dificuldade de se adaptar. Etiologia, causa, né? Então, assim, se nós formos perceber as doenças modernas hoje, certo? A maioria das doenças, ela tem duas causas principais. Um fator predisponente, que é a sua carga genética, hereditário, não tem como apagar seu código genético, infelizmente. Então, quem tem uma predisposição orgânica genética a ter o bruxismo, só precisa do quê? Ele já tem a gasolina, precisa do fogo. O que é o fogo? É o estresse. Então, todas as patologias modernas hoje, e assim também o bruxismo, ele tem um fator predisponente que é a genética, é a carga genética, hereditário. E tem um fator desencadeante que faz ele ter sucessivos eventos, que é o estresse. Então, quais são as fases que mais tem bruxismo? As fases mais estressantes. Perda de ente querido, adolescente na época pré-vestibular, perda de emprego, né? Ou alguma insatisfação emocional, algum problema emocional, falta de dinheiro, pressão psicológica no trabalho, assim por diante. E nesse momento nós estamos vivendo agora de pandemia, que ninguém sabe nada. Ah, vai vir o pico da doença, vai vir o pico da doença. A televisão, tá morrendo gente, tal. Então o que acontece? Todo mundo dentro de casa, comendo pra caramba, roendo unha, apertando o dente. O que vai acontecer? Tá inchando os consultórios da gente com paciente com dente quebrado. Beleza? E aí vem a pergunta. Aquela cerâmica que você fez há 3, 4, 5 anos atrás e o paciente agora quebrou, cobra ou não cobra?
Tá? Acho que todo mundo tem essa pergunta para fazer. Eu queria ouvir vocês no final. E eu vou emitir a minha opinião. Experiência minha de 32 anos, tem outros colegas aí muito mais experientes. E aí, cobra ou não cobra do seu cliente? Tem um jeito jurídico aí de você se eximir disso aí. Maravilha? No final a gente comenta. Então vamos lá. Etiologia. Então nós temos fatores locais, fatores emocionais ou psicológicos, fatores sistêmicos, fatores genéticos e fatores ocupacionais. Beleza. Fatores locais. Eu aprendi na época da faculdade, de 85 a 88, que o bruxismo era causado porque o paciente tinha um contato prematuro e, por defesa do organismo, ele ia desgastar esse contato prematuro. É um estudo clássico feito em macacos rezos, onde eles colocavam a restauração de amálgama no macaco, em vários macacos, e uma grande parte desses macacos desenvolvia apertamento e ranger de dentes. Beleza? Será que esse estudo é verídico, gente? Qual que é a credibilidade científica desse estudo hoje? Beleza? Então, eu quero que vocês pensem um pouquinho ali na frente, eu vou comentar com vocês, tá? Nós temos fatores emocionais ou psicológicos. Então, assim, ó, o maior fator desencadeante do bruxismo é o fator emocional ou psicológico, é o estresse. Tudo aquilo que gera estresse. Qualquer problema emocional que você tem gera estresse. Estresse gera adrenalina. Adrenalina é excesso de combustível. E excesso de combustível você tem que queimar ele. Senão você entra em parafuso. Beleza? Então existem várias maneiras do seu organismo se defender do excesso de adrenalina. Ou você tem úlcera, ou você tem gastrite, ou você tem tique nervoso, você entendeu? Ou você rói a unha, ou você tem um problema gastrointestinal, você tem uma diarreia, você tem depressão, você tem ansiedade, ou você raspa dente. Correto? Então, se você não queimar adrenalina com hábitos salutares, atividade física, o seu organismo queima com você com alguma atividade parafuncional ou alguma patologia. Correto? Então, os fatores emocionais ou psicológicos, ou seja, as causas mal resolvidas, podem causar o bruxismo. É o maior fator desencadeante do bruxismo. Fatores sistêmicos, nós vamos comentar, fator genético. Nós dizemos que as duas principais causas são os fatores emocionais ou psicológicos, fator predisponente, e o fator genético, fator emocional ou fator psicológico, fator desencadeante, e fator genético, o fator predisponente. Fatores ocupacionais. Nós percebemos que a profissão mais estressante na literatura científica é caixa de banco. Mulher caixa de banco. Por quê? Porque a mulher tem jornada dupla. O homem caixa de banco, ele trabalha no banco o dia todo. Estresse pra caramba. Certo? Saiu do banco, ele vai para o boteco jogar futebol. A mulher vai para casa cuidar das crianças. Então a mulher tem jornada dupla. Então ela não elimina o estresse de maneira salutar. Então existem algumas profissões que são mais susceptíveis a ter o bruxismo. Beleza? Vamos comentar um pouquinho sobre cada uma delas. Ó, estamos aí com quase meia hora de aula, né? Fatores locais. Então, quais são os fatores locais? Então, gente, vamos agora. Será que as interferências oclusais têm o poder de iniciar a parafunção bruxismo? Então, ó, o estudo clássico, né? Esse estudo de Ramphshire de 1961, tá? Quem quiser pode buscar o trabalho, que ele falou assim, ó, que foi o que eu falei, produzido em 10 macacos rezos pela colocação de amálgama com prematuridades oclusais em primeiros molares. Verificou-se o início do bruxismo, tá? Então, na realidade, depois de alguns anos, com eletromiografia, reproduziram esse trabalho de novo. E eles perceberam que não foi a restauração de amálgama, que não foi a prematuridade oclusal que iniciou o bruxismo. Ou seja, foi o estresse do paciente que causou uma contratura muscular dele geral. Eu não sei se vocês perceberam, você entendeu? Eu vou citar o meu exemplo. Nessa época de coronavírus aí, 2, 3 meses sem entrar dinheiro direto no consultório. 3 semanas o consultório fechado, eu mexendo com obra. Tinha dia que faltava dinheiro, não tinha dinheiro para pagar peão. Me dava uma dor aqui, assim, uma contratura muscular aqui, você entendeu? E eu já tenho bruxismo. Correto? Então, essa contratura muscular, o meu estresse gera contratura muscular que pode gerar apertamento.
Então, a restauração de amálgama alta no macaco gerou estresse nele. E o estresse desencadeou o bruxismo. Maravilha? Então, eu não posso dizer que um contato alto não tem essa capacidade. Você entendeu? Porque se você tiver uma restauração alta e você não estiver estressado, não vai ter bruxismo. Certo? Então, assim, a conclusão, reproduzir esse trabalho depois e perceberam, né, que, na realidade, o que a restauração de amálgama fez foi produzir uma contratura muscular, certo? Então, hoje, gente, durante muitos anos, esses conceitos não foram contestados. O conceito de que a prematuridade causava o bruxismo, iniciava o bruxismo. E as interferências oclusais continuaram sendo consideradas os fatores desencadeantes e precipitantes do bruxismo. Ou seja, durante muitos anos nós acreditamos que o contato prematuro, né, a oclusão, causava o bruxismo. A gente sabe que isso não é verdade mais, tá? Então, e alguns autores diziam assim, baseado nesses estudos, os oclusionistas, né, antes de 1950, permaneciam declarando o quê? Eliminando as interferências oclusais, eliminava também o bruxismo. E eles falavam assim, se permanecesse o bruxismo, eliminando as interferências oclusais, era porque o ajuste oclusal não era bem feito. Então passou uma fase, gente, que tudo era ajuste oclusal. Como se o ajuste oclusal fosse o elixir que controlava todas as patologias da oclusão. E isso nós sabemos hoje que não é verdade. Então, segundo Wagner de Oliveira, em 2002, ele publicou vários trabalhos dizendo assim, esses conceitos errôneos estavam tão arraigados que supunha que o organismo tentava, por intermédio do bruxismo noturno, executar autoajuste na dentição natural. E trabalhos realizados em laboratórios de sono e polissonografia com o avanço da ciência desmistificou esses trabalhos iniciais. Então, várias pesquisas a partir de então provaram não haver relação direta entre bruxismo noturno com interferência oclusal. Então, até os dias de hoje, não tem nada provado, tá? Estudo de vários padrões de contato oclusal e sua influência no músculo masséter temporal, certo? Então, existem estudos que falam que quanto mais para a região posterior tiver um contato, maior a força. Isso é verdade, por causa da alavanca do sistema estomatognático. Então, está desmistificado de que o bruxismo, né, é iniciado por um contato prematuro, beleza? Então, estudos recentes comprovam que com a eliminação das desarmonias oclusais ocorre uma diminuição do tônus muscular em repouso, mas não da paratividade noturna. Beleza? Então, às vezes, você faz um ajuste oclusal, num primeiro momento, você diminui o bruxismo do paciente. Por quê? Porque você quebra aquela memória proprioceptiva, mas com o tempo ela volta. Então, não posso dizer que a oclusão é que causa a parafunção bruxismo. Então, os fatores causais, está desmistificado de que a oclusão inicia a parafunção bruxismo. Não sou eu que estou dizendo, é a literatura científica, tá? Fatores emocionais. Nós sabemos hoje que o fator emocional é o fator desencadeante do bruxismo, correto? Então, nós sabemos que o estresse psicológico, quando exceder o limiar de tolerância do paciente, ele vai acometer o sistema estomatognático ou outros sistemas. Então, todas as vezes que eu tenho um problema emocional ou psicológico, um estresse muito grande, e eu não me adaptar a esse estresse, a esse excesso de combustível, a esse excesso de adrenalina, um dos sistemas do meu corpo vai entrar em fadiga, que pode ser o sistema muscular, pode ser o sistema digestivo, pode ser qualquer um dos sistemas e também pode ser o sistema estomatognático. Maravilha, entrar em fadiga. Uma das maneiras dele entrar em fadiga é desenvolvendo a parafunção bruxismo. Beleza? Tá? Então, indivíduos com ansiedade, com depressão, estresse emocional, medo ou com falta de autoestima têm mais predisposição a desenvolver essa parafunção. Nós não estamos dizendo que essas patologias iniciam a parafunção, sempre é associado. Sempre tem um fator predisponente, que é a genética, e um fator desencadeante, que é o estresse, tá? Então, vamos lá. Então, assim, nós sabemos que paciente com ansiedade, que é preocupação exagerada com o futuro, depressão, preocupação exagerada com o passado, estresse emocional, perda de emprego, ente querido, medo, igual nós estamos atravessando a situação hoje. É uma incerteza com o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer, se vai voltar, se o paciente vai voltar para o consultório, o que vai acontecer, né?
Então, assim, associada já aquele paciente ou associada a outros fatores, com certeza explica o que está acontecendo nos nossos consultórios hoje. Uma série de pacientes, certo? Uma série de pacientes procurando os nossos consultórios com dente quebrado, com implante perdido, com restauração quebrada, com prótese quebrada e assim por diante, certo? Então, gente, o estresse, né, o fator psicológico é um indutor de estresse, né? E normalmente pode desencadear uma dor, por exemplo, uma dor a nível de articulação, uma dor em músculo, uma dor em periodonto, né? E normalmente pacientes com concentração de atividades minuciosas são mais susceptíveis a ter a parafunção bruxismo, correto? Então é isso que a literatura diz, né? Fatores sistêmicos, né? Não é a causa principal, certo? Mas por quê? Paciente com rinite alérgica, com deficiências nutricionais, deficiências endócrinas, problemas gastrointestinais, fatores neurológicos, medicamentos limitadores do apetite, álcool. Então, o paciente que tem essas patologias e faz o uso desses medicamentos são pacientes que se percebe com maior incidência do bruxismo. Por quê? Porque muitas dessas patologias geram estresse e o estresse desencadeia o bruxismo. Então, o fator desencadeante do bruxismo. Nós sabemos que algumas patologias, né, principalmente o paciente que está depressivo, normalmente, para a mulher, o antidepressivo de eleição de entrada é a fluoxetina. E tem estudos hoje que provam que a fluoxetina estimula o bruxismo. Medicamentos inibidoras de apetite também estimulam o bruxismo. Não é a causa principal, mas está associado ao aumento da parafunção bruxismo. Correto? Fatores genéticos. O maior causa predisponente, né? Predisposição orgânica é a genética, sem dúvida alguma, né? Então, os fatores hereditários podem influenciar a causa central do bruxismo, mas não determinar significativamente a ocorrência de fatores locais. Maravilha? Então, os fatores hereditários é um fator predisponente. Então, ele tem lá no código genético para você ter o bruxismo. Mas só a predisposição orgânica não faz ter um evento. O que eu preciso para disparar as crises de bruxismo? O fator desencadeante que vai desencadear as sucessivas crises, que é o estresse. Ok? Gente, até aqui dúvidas? Estamos com quase 40 minutos de aula. É uma aula bem cansativa, viu, gente? Mas eu acho importante que no final a gente vai falar alguma coisa de tratamento. Bruno, até aqui quer fazer uma pausa para beber uma água? Alguém quer parar 5 minutinhos aí para ir no banheiro? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma pergunta até aqui? Gente, é uma aula eu procurei reduzir bem, deixar uma tela bem clean, entendeu? Bem gostosa, de ver um cinza clarinho aí, o pessoal não dormir, nem preto, nem vermelho, nada. Então tá uma aula bem clean, tá? Mas é uma aula que a gente tem que mostrar evidência científica, não tem jeito, tá? Até aqui tudo bem? Fatores modificadores. Então, por exemplo, nós sabemos que quem faz qualquer vício, né? Uso excessivo de medicamento, uso excessivo de antidepressivo, uso excessivo de remédio para dormir, uso excessivo de remédio para emagrecer, drogas como álcool e as sucessivas, maconha, cocaína e tal, deixam os pacientes mais suscetíveis ao bruxismo, porque os níveis de estresse são maiores. O cara é dependente do álcool, ele não tem o álcool, ele fica ansioso, ele desencadeia o bruxismo. Então, é cíclico, né? Então, assim, se o cara está depressivo, ele não tem a droga, aí a droga traz depressão, a depressão estimula o estresse, então vira ciclo, uma coisa retroalimenta a outra. E com certeza a gente vai ter pacientes com maior índice de dentes quebrados e sinais e sintomas que a gente vai ver um pouquinho na frente, tá? Sinais e sintomas, gente, aqui que é a nossa praia, né? Então, assim, eu queria dar um pause agora e eu vou entrar aqui e saber quem que está na aula. Se vocês não fizerem pergunta, eu vou perguntar. Eu quero que vocês me falem o seguinte, eu quero que cada um que está me ouvindo aí, quantas pessoas são, Bruna? São 31 pessoas. Isso, 31. Cada um me fale aí um sinal, um sintoma, não pode repetir. Vou dar aí 5 minutos. Eu quero que me fale um sinal e um sintoma do bruxismo. Não vale falar desgaste, porque desgaste, a Manuela, minha filha está na praia, me ligou aqui agora, ela falou assim, papai, dente desgastado severamente, atrição, bruxismo. Então, atrição não vale. Eu quero que cada um
me fale um sinal e um sintoma do bruxismo, tá? Vai, gente, abre o áudio aí e fala. Vamos lá? Zezinho, começa com você. Dor muscular. Músculo, que músculo, Coeli? Masseter, pterygoídeo, masseter superficial profundo. Então, ó, músculo não faz parte do sistema estomatognático? Então, sim, dor muscular. Beleza? O que mais? Mais alguém aí? Pelo menos umas 10, gente. Vai. Vamos lá. Compartilha a tela, doutor. Posso falar, Olavo? Deve. Você é só uma que você é professor disso. Olavo, eu sempre, quando eu tenho oportunidade de dizer a respeito de bruxismo, apertamento cêntrico ou excêntrico, um dos sinais que evidenciam, e é um sinal patognomônico do apertamento de dente, é o tórus, ou maxilar ou mandibular. Vocês sabiam disso? Exostose óssea, tórus maxilar. Que, inclusive, eu tenho um amigo meu dentista que tem um gigante. Então, assim, eu nunca vi tanto tórus desde que eu aprendi isso. Em todos os pacientes, eu passo o meu dedo indicador no céu da boca e no rebordo interior da mandíbula. E onde tem aí um nódulo... São 32 pessoas. Vocês entenderam o que o Dr. Léo Klein disse? Exostose e tórus ósseo. Então, nós estamos acostumados a ver o exostose e os toros dos nossos pacientes e falar assim, hereditário, tem um componente hereditário. Você entendeu? Mas qual que é o fator desencadeante? É o bruxismo. E aonde que gera os toros, Léo? Na ráfia palatina, né? No céu da boca. Da maxila. E quando o paciente tem o palato ogival, ele cria esse tórus na vestibular. Na região de primeiro e segundo molar superior. Exatamente. E a explicação da resultante das forças. Resultante das forças. E a explicação para isso é que o osso, ele precisa, o nosso organismo é tão sábio que o organismo precisa reforçar esse osso lá para não quebrar. E aí ele quebra dente, tem dor de cabeça. Nessas pessoas que têm toros, eu normalmente pergunto se tem dor de cabeça associada, porque sabe-se hoje que mais de 80% das enxaquecas são de origem tensional. Se a gente souber disso, a gente trata essa dor também com placa, sabendo diagnosticar, fazer um diagnóstico diferencial correto. Vocês entenderam o que o doutor Léo falou? E o Léo é um dos grandes estudiosos, viu, Coelho, daqui do nosso estado, um dos grandes estudiosos da disfunção. Fez mestrado nessa área, foi lá para a Argentina estudar com os argentinos lá, que dominam pra caramba, entendeu? Então, ó, tudo isso que o Léo falou é verídico, tá? Gente, mais alguma. Então, ó, nós temos um sinal, né? Um sinal no osso, né? Que é um dos componentes estomatognáticos, que é exostose óssea. O Coelho falou um sintoma, que é dor muscular. O que mais, gente? Ó, olha só os componentes do sistema estomatognático. Dente, periodonto, ligamento e músculo, ligamento e osso, músculo e ATM. Então, se vocês não souberem, eu vou ligar para a Manuela, minha filha de 10 anos, perguntando. Fala alguém mais aí, sinal e sintoma. Mais alguém? Mais um sinal na bochecha, que é a linha alba. Linha alba, sinal de apertamento. Tá? Vocês sabem que a linha alba, da comissura labial indo lá para a região posterior, mais ou menos aonde encontra a oclusão dos dentes, você tem uma linha alba. O que o paciente aperta à noite, ele mordisca a bochecha. Então, forma aquela linha alba. É mais um sinal do bruxismo. Gente, sintoma. O que pode ter em dente? Vamos lá, vou ajudar vocês. O que eu posso ter em dente? Eu posso ter um desgaste tipo atrição. Eu posso ter uma abfração. Posso ter fratura de dente? Posso, fratura de dente. Pode ter trinca de dente? Trinca de dente. No periodonto, o que eu posso ter? Eu posso ter ruptura do feixe vasculo nervoso e ter uma necrose pulpar? Posso. Você entendeu? Eu posso ter uma hipercementose? Posso. No periodonto, eu posso ter uma mesialização, uma distalização, uma abertura em leque de dente anterior? Posso. Você entendeu? O que mais que eu posso ter? Posso ter uma reabsorção interna? O que mais, Coelho? Pode falar. Zumbido? Posso ter um zumbido? Pode ser agravado pelo bruxismo. Pode ser agravado. Sim, entendeu? O bruxismo, quer dizer, o zumbido, existem N fatores, mas com certeza, se ele tiver parafunção apertamento, vai agravar esse zumbido. Não sei se chega a causar o zumbido. Você entendeu?
A gente pode discutir isso, tá? Mas com certeza. Então, a gente tem uma série de sinais e sintomas que eu vou mostrar para vocês, ó, tá? O que eu quero que vocês entendam, tá? O bruxismo, ele é um evento. Será que todos os pacientes que têm bruxismo, vou compartilhar a tela de novo, será que todos os pacientes que têm bruxismo, peraí, Keynote, compartilhar. Tá compartilhada a tela aí, Bruna? Ah, doutor, tá compartilhada. Ah, tá, então beleza. Eu tô tentando compartilhar de novo. Peraí. Tem algumas observações no bate-papo. Acho que tinha mais alguém querendo falar aí. Por favor, peraí. Beleza, tá compartilhada a tela aí? Gente, se alguém quiser falar, tiver com vergonha, pode mandar aí pelo Zoom, que a Bruna reproduz a pergunta, tá? A gente abre de novo no final, tá bom? Então vamos lá, o que eu quero que você entenda? Ó, na minha concepção, esse slide é o slide mais importante da odontologia, da saúde de uma maneira geral. Eu quero que vocês entendam isso aqui, que está no livro do Wagner de Oliveira. Então veja bem, o que é um evento? Um evento é algo que acomete o sistema estomatognático que pode não ser funcional. Beleza? Por exemplo, uma restauração de amálgama alta é normal? Não, não é normal. Beleza? Então é um evento. Uma restauração de amálgama é um evento. Um trauma na face aqui nos dentes, caiu de bicicleta, é um evento? É um evento. O bruxismo é um evento? É um evento. Entendeu? Uma casquinha de pipoca que entrou no periodonto do paciente é um evento? É um evento. Uma cárie é um evento? É um evento. Então vamos ver o evento bruxismo. Vamos lá. O paciente aperta e range dente. Beleza? O que vai acontecer? Primeira coisa, tem que exceder o limite de tolerância fisiológica do organismo para ter uma patologia. Certo? Então, o evento bruxismo, dizem a maioria dos autores, que é um dos eventos que o sistema estomatognático tem mais dificuldade de se adaptar. Beleza? Então, a partir do momento que excedeu a tolerância fisiológica, ou seja, ele não tem resistência, ó, tá com a resistência baixa, o bruxismo excedeu o limiar de tolerância. O que vai acontecer? Vai acontecer que dos componentes do sistema estomatognático, dente, periodonto, osso e ligamentos, músculo e ATM, qual o componente do sistema estomatognático que for mais frágil, que for mais suscetível vai entrar em fadiga, que não necessariamente é o dente. Então eu posso ter patologias no dente, eu posso ter no periodonto, ligamentos e osso, posso ter no músculo, qual ele falou dor muscular, significa que o músculo é o mais, pode ter hipertrofia muscular, pode ter TM, zumbido, dor, estalido, você entendeu? No dente, atrição, fratura de amálgama, você entendeu? Então, não necessariamente eu tenho dente desgastado com a parafunção bruxismo, eu tenho outras, né? Então, o que a gente vai mostrar para vocês? Eu tenho que saber fazer o diagnóstico diferencial de uma atrição, de uma abrasão, de uma erosão e de uma bifração. Correto? Que são lesões, são PEDs de origens diferentes. Por isso que tem nomenclaturas diferentes. Tá? Então, quais são os sinais clínicos mais comuns? Faceta de desgaste dentário, classificada como atrição. Fratura de dentes e ou restaurações. Fraturas radiculares. Fraturas de implantes. Distúrbios temporomandibulares os mais variados. Aumento do tônus muscular, hipertrofia muscular, dor muscular, contração espontânea da musculatura da face, trismo, certo? Hipertrofia muscular, limitação de movimento mandibular por problema intraarticular, sons provenientes da articulação temporomandibular, hipertonicidade ou espasmos dos músculos da mastigação, principalmente masseter superficial e pterygoide medial e temporal anterior. Desvio da mandíbula para o lado comprometido, para o lado com problema. Tendência de morder lábios e bochechas. Linha alba, por exemplo, como o Léo classificou. Certo? Sinais radiográficos, alteração da lâmina dura, aumento do espaço do ligamento periodontal, perda óssea oblíqua, certo? Rarefação óssea alveolar, né? E crista alveolar, reabsorção. Exostose óssea alveolar, que o Dr. Léo falou. Calcificações pulpares, hipercementoses, reabsorção radicular, reabsorção interna, externa. Radioluminescência apical, indicando necrose pulpar. Eu tive uma história de um dente que não tinha cárie, não tinha nada, por apertamento, acordei com madrugada com o dente doendo,
você entendeu? Agoniado, falei, não é possível, não passava dor, fui no consultório, dei uma anestesia, no outro dia meu dente estava necrosado, fui no endodontista. Eu conheço história de paciente que rachou um molar no meio sem uma cárie. Maravilha? Então, tudo isso é sinal e sintoma de bruxismo, certo? Dores de cabeça, cansaço muscular, miosite, espasmos musculares, desconforto na mastigação, travamento mandibular, dor à palpação da musculatura, dor e rigidez cervical. Então, são sinais musculares, sinais articulares, dor na região da articulação temporomandibular, zumbido, vertigem, surdez, zumbido, edema, certo? Dor e sensação de tamponamento do ouvido, dor à palpação articular ou auricular, correto? Ruídos oclusais audíveis, desejo de apertar os dentes, o paciente fala assim, ó, tem uma coceirinha aqui no dente, o paciente, meu dente está coçando, certo? Hipersensibilidade dentinária, fratura dos prismas de esmalte a estímulos termoelétricos. Então, por exemplo, nós sabemos que a abifração estoura os prismas de esmalte por tensão, não é por compressão. O esmalte, ele aguenta pressão, mas ele não aguenta distensão, tensão. Então, onde é tensionado, então, normalmente, quando você tem a bifração, o contato anormal é do lado contralateral. E essa bifração pode ser causada também por apertamento. Aí entra dor periodontal, dor pulpar, pulpite, necrose, sensibilidade radicular, tendência, de novo, a morder lábios e bochechas. Quer dizer, existem uma série de sinais e sintomas, efeitos no periodonto, perda óssea oblíqua, você entendeu? Agora, assim, ó, muito cuidado. Tá? Esse trauma oclusal que pode ser causado por bruxismo, ele não tem a capacidade de romper a inserção conjuntiva. O que rompe a inserção conjuntiva é bactéria. Maravilha? Então, às vezes, o paciente tem mobilidade, você sonda, não tem bolsa. Então, é trauma oclusal primário. Cedeu o trauma, ele volta ao normal. Já no trauma oclusal secundário, além de você ter o trauma oclusal, você tem bactéria. Aí é trauma oclusal secundário. Você vai ajustar, não vai voltar a firmar o dente. Vai continuar com mobilidade, tá? Diagnóstico. O diagnóstico pode ser clínico. Você tem que saber todas o que pode acometer o dente, o periodonto, o músculo e a TM que nós temos aí, tá? Fazer o diagnóstico diferencial sempre das PEDs, né? Se é erosão, se é a bifração, se é a trição ou se é a bifração, tá? Existem sinais e sintomas clássicos que a gente tem que saber para poder fazer o diagnóstico, né? Existem relatos familiares, né? Por exemplo, o pai tem, a filha tem, né? E o método mais efetivo que nós podemos fazer de controle ou diagnóstico do bruxismo é através de placa. Então, mais difícil do que fazer o diagnóstico de bruxismo é saber se o paciente está na fase ativa do bruxismo. Então, por exemplo, o paciente chega no meu consultório para fazer uma reabilitação oral, está com o dente todo desgastado. Eu não preciso saber que ele desgastou por bruxismo. Agora, o que eu preciso saber para reabilitar? Se ele está na fase ativa do bruxismo. Então, como que a gente sabe isso? Coloca uma placa no paciente e faz ele usar todo dia à noite. Se a placa voltar desgastada, significa que ele está na fase ativa. Às vezes, você não coloca essa placa como diagnóstico e você coloca provisório do paciente. Ele volta toda semana com o provisório quebrado ou desgastado. Está na fase ativa. Então, antes de desgastar dentro do paciente com o provisório, você tem que fazer o diagnóstico se ele está na fase ativa ou não. Uma das maneiras, se você tem dúvida, é colocando a placa no paciente, que às vezes não é para tratamento, é para diagnóstico. Tá? Como que a gente trata? Não tem tratamento, não tem cura. Bruxismo não tem cura, certo? Mas tem controle. Como qualquer doença que você tem que tomar remédios de controle, você entendeu? São remédios que você vai tomar pro resto da vida, o cara, você não tem como eu saber o dia que ele vai apertar. Então, quem tem bruxismo, ele vai ter que usar placa. Doutor, eu vou ter que usar pro resto da vida? Sim. Ou não. Você para de usar um dia antes de morrer. Ou seja, vai ter que usar placa, não tem jeito. Se ele vai usar ou não, é problema dele. Qual que é o protocolo, gente? No diagnóstico, você tem que fazer esse diagnóstico, se o paciente tem bruxismo ou não, e antes de dar o planejamento para ele, você já fala, ó, meu trabalho é assim, 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 vai acontecer isso, isso, isso. Você tem uma doença que se chama bruxismo e não tem cura. E eu vou fazer o trabalho para você, te dou garantia. Só que se você não usar a placa e quebrar, você vai perder a garantia. Beleza? Você vai quebrar dente, você vai... Você entendeu? Então, assim, ó, paciente que tem bruxismo e não controla o hábito,
diminui em 10% a taxa de sucesso de qualquer tratamento. Maravilha? Então, quais são os maiores fatores de risco que acometem os dentes, o sistema estomatognático e os nossos tratamentos? Primeiro, bruxismo e nicotina. Cada um desses dois eventos diminui em 10% a sua taxa de previsibilidade, de sucesso. Certo? Doença periodontal, diminui mais 10%. Doença sistêmica não controlada, diminui mais 10%. Paciente que não tem hábitos higiênicos salutares, que não escova de direito, diminui mais 10%. Então, se você não controla esse fator de risco, 50% dos trabalhos que você fizer vai perder nos próximos 5 a 10 anos. Qual que é a sua função como dentista? Não existe contraindicação absoluta para qualquer tipo de tratamento. Existe contraindicação relativa. O que é uma contraindicação relativa? Gente, tem alguém com o áudio aberto aí, hein? Existe uma contraindicação relativa, quer dizer, absoluta, que você controla o hábito, certo? Transforma essa contraindicação... Isso não foi áudio. O que foi isso? Alguém flatulou aí ao vivo. Gente, então vamos lá. Ó, então, assim, ó, não existe contraindicação absoluta para nenhum tipo de tratamento. Mas você tem que detectar quais são os fatores de risco, um deles é o bruxismo, controlar esse hábito e reabilitar seu paciente, orientar ele no pós-venda. Por quê? Porque se der um problema lá na frente e esse paciente seu foi orientado, ele não vai enfiar a mão no seu bolso, e sim você enfiar a mão no bolso dele. Como que é o trabalho? Existem pacientes com hábitos severíssimos que usam placas até durante o dia, uma placa de sentado. Então, às vezes, eu faço para o paciente uma placa à noite e uma placa de dia. Você entendeu? Eu tiro o meu da reta. Beleza? Então, o tratamento, o controle do bruxismo é com placa. Mas existe tratamento local, existe tratamento sistêmico, existe tratamento psicológico, existe tratamento suplementar. Depende da intensidade do hábito do paciente. Não adianta você colocar a placa no paciente se ele está com um puta de um problema psicológico. Você entendeu? Se ele está com um puta problema psicológico, ele vai ter que resolver esse problema, senão ele vai acabar com todos os dentes. Então ele tem que ir no psicólogo. Se ele tem um problema sistêmico que está desencadeando o bruxismo, ele vai ter que controlar esse problema sistêmico. Existem situações, né, Léo, que se faz aplicação de toxina botulínica para diminuir, nos casos mais severos, para diminuir essa tonicidade muscular e fazer um controle mais efetivo do bruxismo. Então não dá para a gente controlar só com placa. Existem N modalidades de controle. Então, até esse termo aqui, tratamento, está errado, é controle. Certo? Então, o bruxismo não tem tratamento, ele tem controle. Porque assim, você manda o cara lá no psicólogo, arruma a cabeça dele. Ele separou, está com problema. BO. Aí você controlou, tal, passou a fase. Perdeu o emprego, voltou o problema psicológico, ele vai ter que ir no psicólogo de novo. Você entendeu? Então, assim, você tem que aprender a diagnosticar esse paciente, por isso que a gente chama de coleta de dados. Não é exame clínico, é coleta de dados. Tem que investigar a vida do cara, principalmente quem trabalha com reabilitação oral. Então, não existe um tratamento só, tá? Nos casos de desgaste severo, além de você controlar a parafunção, talvez você tenha que reabilitar o paciente. E não é só fazendo um ajuste oclusal, certo? Algumas situações, tratamento ortodôntico, mais o tratamento reabilitador. Outras situações de paciente dentado, que você tem lá uma exostose óssea, você percebeu que tem uma tonicidade muscular e hipertrofia, mas não tem dente quebrado. Faz a placa no paciente. Não vai esperar ele desgastar e quebrar dente para você fazer a placa. Se ele vai usar ou não, é problema dele. Você conscientiza ele. Beleza? Existem desgaste dental generalizado. Gente, a minha filha, Manuela, desde os 3 anos, ela sabe fazer diagnóstico de bruxismo por desgaste dental generalizado. Isso aí todo mundo sabe, todo mundo aprende na faculdade. Tem bruxismo, você entendeu? Você tem que aprender a diagnosticar bruxismo por hipertrofia muscular, por limitação de abertura às vezes, por exostose óssea, por hipercementose, por reabsorção interna, por outros sinais clássicos, certo? E existe o que nós chamamos de desgaste dental localizado, né? Que é normalmente parafunção com postura incorreta de dormir, que gera desgaste localizado, certo? Então eu tenho desgaste provocado por outro dente localizado e generalizado. Então eu tenho atrição generalizada e localizada, correto? Então, por exemplo,
se o paciente tem a parafunção, beleza? Né? E ele tem uma posição incorreta de dormir, ele vai provocar um desgaste, né? Põe a mão aqui, ó, ou um travesseiro muito alto. A mandíbula vai para o lado contralateral e quando ele raspa, ele desgasta só do lado esquerdo. Beleza? Que é essa paciente, ó. Olha o desgaste que ela tem. Ah, você mastiga mais do lado direito. Esse desgaste não é funcional, é parafuncional. É parafunção bruxismo mais postura incorreta de dormir. E às vezes ela tem dos dois lados. Maravilha? Por quê? Porque eu não tenho contato dental. O hábito funcional não causa isso. Beleza? Como é que a gente controla esse paciente? Como que eu faço? Certo? Se o paciente tem desgaste dental, abifração, erosão, eu faço um negócio que chama mapeamento dental. Eu fotografo, fotografia profissional, aí que entra a fotografia, a aula que eu dei ontem, certo? Faço modelos e controlo, para saber se está aumentando ou não, certo? Controle de hábitos. Você tem que ver quais são os hábitos que está cometendo. Placa no paciente. Controle de posição de dormir, placas oclusais, orientação e aconselhamento. Então, vira e mexe, a gente mandou uma cartinha para o paciente que usa a placa. E aí, está usando a placa? Como é que está? Entendeu? Você marca a consulta de retorno do paciente 1 ano depois. Aí você fala assim, você trouxe a placa? Eu falo, não. Eu falo, mas a secretária avisou você que você ia vir aqui só para controlar a placa. Ah, não achei. Aí ele volta outro dia, ah, não achei. Aí o dia ele acha a placa e traz a placa. Está usando a placa? Todo dia, doutor. Beleza? Está usando todo dia. Põe a placa não entra. Por que não entra? Porque ele não está usando, ela distorceu. Você entendeu? Então, gente, a placa de acrílico, se o paciente não usar, ela distorce. Maravilha? Gente, então assim, ó, passei uma série uma série de detalhes aí, de estudos sobre a parafunção bruxismo, como controlar, como fazer, tá? É tudo à luz da ciência, com muito conhecimento científico, tá? E estou aberto a perguntas aí para falar um pouquinho da minha experiência clínica também, tá? Eu fiz uma pergunta lá no começo, eu quero saber se alguém tem alguma dúvida e vamos trocar ideia agora, tá? Aqui tem alguns exemplos de parafunção, né? Ó. Descompartilhei a tela aí, Bruna? Tá compartilhada a tela aí, gente? Não, não tá. Não tá. Então, doutor, deixa eu só falar. A Bianca falou para o senhor assim, olá, Olavo, tem uma pacientezinha sua aqui em casa que é muito difícil de usar a placa dela. Como estimular nossos pacientes a usar a placa? Então, doutor, dá uma limpadinha no seu computador, tá meio embaçado a sua câmera. Não, então deixa quieto. Vou sair daqui e limpar. Então vamos lá, quantas pessoas tem aí? 33 pessoas, vamos lá então. A Bianca é uma colega dentista, né? E que trouxe a filha dela pra gente para fazer o controle da parafunção. Ela tinha quantos anos, né, Bianca? Gente, tem alguém com o vídeo aberto aí, gente. Tem alguém com o áudio aberto aí. Então vamos lá, ó. A Bianca tem uma filha, tal, né, que procurou a gente com 13 para 14 anos, época lá de mudando para Campo Grande, né? Hoje ela está com 16, a Bianca colocou aqui. E que tinha um desgaste severo, tal, e nós fizemos a placa nela, acho que ela voltou daí uns 15 dias, né, Bianca? A placa detonada. Então, dependendo da severidade do hábito, a gente tem que elaborar outras terapias, não só a placa. Na realidade, naquele momento, a placa funcionou como diagnóstico, beleza? Para saber que ela estava na fase ativa do bruxismo. Faz 2 anos que ela está de placa, né, Bianca? Então, assim, tem que fazer um controle, porque, assim, acho que nós fizemos 2 placas para ela e ela não voltou mais, correto? Então, a paciente não voltou mais porque possivelmente controlou o hábito, não desgastou mais a placa, não furou mais, não voltou mais. Eu não sei se está usando também. A Bianca está escrevendo aqui que a paciente não gosta de usar, tá? Então, a gente tem que fazer o controle. Não basta instalar a placa no paciente e não fazer controle, tá? Eu tenho que controlar, principalmente para saber se o paciente está usando, se ele está na fase ativa do bruxismo, o que ele está, para onde que ele está raspando o dente. Então, todas aquelas informações de desgaste na placa traz uma série de dados para a gente poder controlar esse hábito do paciente. Então, vejam bem, a gente sempre fala controlar e não tratar, tá? Ela não gosta de usar, a Bianca está escrevendo aqui, mas ninguém gosta de usar. Se eu falei, eu uso placa há 20 e tantos anos. Eu uso todos os dias. E eu percebo o dia que eu não uso, você entendeu? Então, gostar de usar, ninguém gosta. Como motivar o paciente? A motivação,
o motivo para a ação ele é particular. Então, cabe a nós, dentistas, orientar o paciente da necessidade. Agora, se ele vai usar ou não, essa motivação vem dele mesmo. O dentista vai apenas dar alguns motivos para a sua ação, mas o principal motivo para a ação, ele está consciente da necessidade e dos riscos que ele vai correr. Então, nós orientamos e assim, ó, você sabe quando que o paciente começa a usar placa? Quando você mexe no bolso dele. Porque enquanto ele estiver mexendo no seu bolso, você estiver trocando de graça os trabalhos que você fez para ele, ele não vai usar. Entendeu? Então, passei no meu consultório assim, ó, eu mando uma cartinha para ele dos cuidados da placa, ele tem que usar a placa por causa disso, ele assina. Beleza, assinou, e ele tem consulta de retorno no meu consultório a cada 6 meses, 1 ano. E ele tem que trazer a placa. Se ele não estiver usando, ele é constantemente conscientizado que se ele quebrar um dente, ele vai ter que pagar. E aí o cara começa a ficar esperto. Porque se você não fala para o paciente no planejamento, na execução, e quando ele termina que ele tem que usar a placa, que ele tem bruxismo, o dia que ele quebrar um dente, ele vai no seu consultório, você tem que dar garantia. O que é garantia? Mas não tem garantia, doutor? E como é que os pacientes quebram os dentes? Doutor, quebrei, eu peguei o pão puma, molhei no leite quente. Quando eu mordi, quebrou. É sempre assim. E por que quebra com alimentos macios? Porque quando você quebra com alimentos macios, você toca o dente e faz a força tangente. Aí é onde quebra. Mas já estava trincado pelo bruxismo. Tá? A Maísa Okama perguntou sobre a toxina botulínica. Eu não tenho experiência, eu não faço nenhum tipo de aplicação, harmonização, nem terapêutica, nem estética, tá? Mas eu tenho colegas como o Léo Klein que fazem o uso e tal, e eu percebi em alguns pacientes meus, pacientes severos, que estavam usando placa durante o dia, não estava resolvendo, estava colocando placa de acetato para usar durante o dia, volta a cada 60 dias com a placa furada, e nós fizemos aplicação de toxina e melhorou muito, certo? Mas também é uma maneira de você controlar e não de tratar. Então, eu acho assim, não dá para a gente sair usando toxina em todos os pacientes. Então, não existe uma fórmula que resolve o problema de todos os pacientes. Então, a gente, no nosso bom senso, no nosso conhecimento científico, tem que eleger a melhor modalidade de controle, dependendo o grau de bruxismo que esse paciente tem. Você entendeu? Então, em algumas situações, está sim indicado o uso da toxina, o paciente sabendo que a cada 1 ano e pouquinho, né, Léo? Se o Léo quiser comentar aí que tem mais experiência, ele vai ter que refazer isso aí, porque senão ele vai perder a efetividade. Comenta aí alguma coisa, Léo. Se o paciente é muito ativo, braquicéfalo, você vê aqueles pacientes com a musculatura avantajada, e essas pessoas que têm o queixo quadrado, ele não é quadrado porque quer, ele é quadrado pela ação da força do masseter. O masseter, ele insere exatamente nessa curva. E as pessoas com esse tipo de rosto normalmente têm um masseter muito potente, muito poderoso. E, então, nessa situação, em pacientes braquicéfalos, é muito legal usar a toxina botulínica de 8 meses, 8 em 8, às vezes 6 em 6, para ter um controle dessa força exacerbada aí, Olavo. Sim. Isso aí, né, Léo, a gente tem feito de rotina nas reabilitações, isso é dito para o paciente no planejamento. Beleza? Tem história. Hoje... sabe por quê? A gente aprende com os nossos erros. Quem faz reabilitação oral, já tinha história de paciente, de eu trocar a próstata dela pela 3ª vez e ela não usar a placa. Quando eu falei para ela, a partir de agora eu vou começar a cobrar. Fiz uma placa, aí não quebrou mais. Então, mexer no bolso dos outros é fácil, né? Fala, Léo. É interessante a gente saber se proteger pelo conhecimento, né? Hoje é muito mais do que antes. A gente percebe o quanto que o dentista tem que saber muito, mas muito, e sobre quase todas as coisas que afetam a odontologia. Você não vê mais só dente, você vê um sistema trabalhando, você vê a pessoa como um todo. A pessoa que é bruxista, normalmente ela tem má postura por conta dessa contração exacerbada de masseter temporal, que pega inclusive os músculos cervicais. Se você for palpar a nuca e o músculo trapézio, está todo ele dolorido. E isso vem com estresse, ansiedade, depressão, nessa nossa época terrível que nós estamos passando aí. E o dentista realmente tem que saber muito de tudo. Por isso, antes de terminar, Olavo, eu quero te dar os parabéns aí, porque é um assunto fantástico esse, a polêmica continua
e vai continuar por muito Sem dúvida. tempo. A gente sabe-se pouca coisa sobre o bruxismo ainda, né? Então, o mais importante não é a gente saber a causa, é aprender a diagnosticar e controlar o paciente. E deixar o paciente consciente que não tem cura, tem controle. Agora, vou fazer uma placa rígida ou uma placa macia para o paciente? É outro Nunca assunto macia. também. Nunca macia, né, Olavo? Placa de controle de bruxismo é placa rígida. Beleza? Placa de acetato, placa de molinha, não é placa de proteção de esporte, não são placas para controle do bruxismo. Tem estudos que provam que em algumas situações essas placas aumentam a prevalência, aumenta o bruxismo, tá? Então o pessoal está mandando aqui parabéns, viu, Silvana? Várias pessoas mandando parabéns pelo tema. Então assim, né, Silvana, se vocês quiserem sugerir temas, por que eu quis falar sobre esse tema? Porque os nossos pacientes ficaram ali quase 3 meses em casa. Gente, não sei se sou eu, mas, gente, as perguntas eu vou responder todas, tá? O pessoal está fazendo pergunta, mas eu percebi no meu consultório no último mês o que tem de paciente que ficou em casa, assim como nós, estressado, que quebrou dente. Eu vou dizer para vocês, o que está mantendo o meu consultório funcionando hoje é uma ou outra reabilitação, mas aquele paciente pinga-pinga que vem no consultório com o dente quebrado. Com prótese quebrada, com dente inteiro quebrado. Eu estou dizendo para vocês que estou fazendo uma média de 10 casos, 10 dentes sanitários, 8 a 10 casos por semana de paciente com dente quebrado. É muito alto. Tá? É muito alto. E esse paciente tem que estar consciente da necessidade de uso da placa. Porque já pensou se tem que refazer trabalho de todos esses pacientes? Então, se o seu paciente está consciente que ele tem que usar a placa, ele vai usar a placa, se ele quebrar dente, ele vai voltar no seu consultório e vai pagar pelo trabalho. Se você não conscientizou ele do uso da placa, e ele voltar no seu consultório e bater o pé, juridicamente ele tem razão e você vai ter que repetir o trabalho para ele. Então, gente, aprendam a fazer o diagnóstico precoce no plano de tratamento e dizer para ele que não tem cura, que tem controle, que ele vai ter que usar uma placa rígida. Tira o seu da reta. Beleza? Aí você tem respaldo jurídico. Maravilha? A Maísa perguntou o tempo de uso da placa. Eu percebo com a minha experiência clínica de 32 anos, Maísa, que a média dos meus pacientes controlados, 3 anos. Mas tem paciente com 2, 3 meses, 6 meses, tem que trocar a placa, que detonar a placa. Então, quando o hábito está controlado, a média de vida dessa placa bem feita é 3 anos. Agora, depende de como foi feita essa placa, se depende do acrílico, se foi injetado, como é que é feita essa placa. Depende do processamento laboratorial também, tá bom? Então isso é muito importante, tá? E outra coisa, não falem da placa de maneira pejorativa para o seu paciente. Gente, você tem que cobrar bem pela placa, porque quando você fizer uma placa, ele vai voltar no seu consultório para se ajustar. Então nós não vendemos aparelho, nós vendemos um tratamento, um controle. Então o dentista tem a mania de falar para o teu paciente, eu vou fazer uma plaquinha para você. Aí o Dr. Milton Miranda, lá do mestrado, ele falava assim, ó, plaquinha tem precinho. Então é um aparelho oclusal 1000 relaxante protetor. Beleza? Então isso você cobra R$ 1.500 numa placa, R$ 1.200, R$ 1.600. Plaquinha custa R$ 150. A placa, eu já dei várias aulas atrás dessa, nos dias seguintes, que vai estar disponível lá no nosso site, quem quiser entrar, ou no canal no YouTube, de como fazer uma placa. A placa tem que ser montada no articulador, tem que ser feita as guias, tem que ser feita de maneira correta. Aí você pode cobrar bem uma placa que o teu paciente vai usar. Aí vem a pergunta, será que o teu paciente não está usando a placa porque ele está tendo desconforto com essa placa? Ela não está apertando, ela está saindo, ela não está confortável? Porque eu vou falar para vocês, eu tenho uma prevalência, eu tenho uma incidência muito alta de pacientes meus que usam placa. Até porque eu entrego a placa para ele e falo assim, ó, você tem que usar assim, 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 e eu torço para você não usar. Porque eu torço para você não usar e quebrar um dente, você voltar aqui e eu cobrar. Eu brinco com os pacientes. Eu debocho deles. Você tem que fazer isso, 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 isso. Mas em off aqui, ó. Se você não usar, eu vou agradecer. Porque você vai quebrar dente e eu vou cobrar de você de novo. Beleza? Então, a motivação para usar a placa não é você, dentista, que faz. É o teu paciente sabendo da necessidade. Ele vai usar ou não se ele quiser. Então, a gente tem que conscientizar ele lá no planejamento, que aí você pode cobrar quando ele quebrar dente. Beleza? A Maísa perguntou do tempo de vida, não sei se eu respondi, Maísa. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Juliana 7 mandou aqui, kkk, adorei a didática. Estamos aprendendo, Juliana. Juntos. A gente aprende com a pergunta. Excelente. Tá? Quer fazer o fechamento, Silvana?
Silvânia. Ai, Silvânia. Então, Zé Olavo, super didática, não tinha assistido aula sua ainda, sou odontopediatra, né, aposentada, mas eu não tinha assistido aula sua ainda. Excelente, super didática, aprendi bem, muita coisa eu já entendia mais ou menos, mas aprendi muito mais coisas. Parabéns, só quero agradecer esse assunto, que nem aquele de nós estávamos vendo, qual seria o assunto, né, da sua aula. Esse assunto foi assim, muitos dos colegas estavam falando dos pacientes, agora por conta do Covid, estarem em casa, estarem tensos por conta de contas, todo mundo nervoso, e realmente estava tendo, quebrando muitas restaurações, quebrando dente, com esse apertamento muito grande. Aí, por isso que nós, né, junto com você, escolhemos esse tema. Eu espero que o pessoal também vote, já pediu para o pessoal mandar sugestões de temas, né, para a gente estar podendo falar, podendo ajudar todos, tá? E, novamente, quero agradecer, em nome do Conselho, nosso parceiro, né? Você sempre foi nosso parceiro. A aula foi muito didática, a gente vai estar colocando, né, para quem quiser, não pôde assistir agora, mas queira assistir depois. Sim, está sendo gravada pelo... nós gravamos pelo Zoom aqui, então vai ser disponibilizado, acho que no site do Conselho, no meu site. No seu também, né? E depois no canal no YouTube também, nosso canal no YouTube, tá? Que a gente está divulgando também e tal, tá? E todas as quartas-feiras, né? O Conselho vai fazer todas as quintas, né? Não, quintas. Todas as quintas às 6 horas. Então, nós vamos estar tendo os temas. Às 18 horas. Se pudesse ser um pouquinho mais tarde, tem um monte de gente mandando mensagem aqui, se pudesse ser um pouquinho mais tarde, porque o pessoal às 6 horas tem muita gente trabalhando ainda. Mas aí fica na média do Conselho aí. E eu tenho minhas lives também. Mais tarde é melhor mesmo. Tá? Se puder ser mais tarde, a gente percebe que o público é melhor, viu, Silvana? Vamos ver, fazer mais tarde. A gente está começando a ver agora qual que seria o melhor, né? Que nem as aulas melhores são nas terça e quinta. Então, nós já descobrimos o horário que a gente sabe que ser depois das 6. E falar também, pessoal, que nós vamos ter agora, terça e quarta-feira, o curso com o Sebrae. Uma parceria com o Sebrae, né? Para falar dos consultórios. Então, assim, chamando o pessoal também para assistir. E quem tiver ideias aí, achar temas para o curso, né? Tá passando para nós, que a gente vai estar vendo. Você já vai disponibilizar bastante aula para nós. Agradecemos novamente. Se precisar, estou à disposição. Tem aula de temas a gente... tudo que vocês precisarem, tá bom? Sim, essa aula é super didática, muito boa mesmo, tá? Parabéns. Obrigado. Então, em nome do Conselho, nós agradecemos. Oi? Obrigado. Tem um pessoal fazendo pergunta aqui, faz inbox para mim no particular que eu respondo, tá? Aí eu respondo particular. Alguém quer fazer mais alguma pergunta para a gente finalizar? Posso finalizar? Parabéns, Zé. Obrigado pela aula. Obrigado, Coelho. Coelho e Silvânia, lá de Joinville, Santa Catarina. Olha só, gente aqui vou dar uma corridinha agora para tirar o estresse, viu? Isso mesmo. Vai mesmo. Tá bom. Um abraço. Um abraço. Parabéns, Olavo. Obrigado. Fique com Deus aí, estou à disposição, tá bom? Quarta-feira tem minha live, tá? Às 20 horas. Um abraço. Abraço, Zé. Abraço. Tchau, tchau.